O Domingo Espetacular entra agora com exclusividade no resort de luxo, onde estão as 15 girafas que viraram alvo de uma investigação. Esses animais foram importados da África do Sul para ficar num zoológico aqui do Rio de Janeiro. A compra milionária chamou a atenção da Polícia Federal, que acredita que esse pode ser o caso de tráfico de animais silvestres maior de toda a história do país. Das 18 que chegaram aqui, 3 morreram. Um laudo apontou sinais de maus tratos. O único animal que eu acho que é adequado para um resort é o animal humano. Houve uma falha muito grande. Se trata-se de tráfico internacional de animais. Mangaratiba, um resort de frente para o mar, a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. É neste endereço luxuoso que vivem atualmente 15 girafas trazidas da África do Sul. É a primeira vez que uma equipe de televisão vai mostrar os animais depois da Polícia Federal atestar que as girafas foram vítimas de maus tratos. As girafas ficavam aqui nesse local e eram divididas em baias, 3 em cada baia. Esses machucadinhos assim aqui também é normal ou já vieram com elas. Novembro do ano passado, 18 girafas desembarcaram no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, depois de mais de 10 horas num voo fretado vindo de Joanesburgo, na África do Sul. Elas foram compradas por 6 milhões de reais pelo Bioparque, o antigo zoológico do Rio. Todas as autorizações seguiram as determinações internacionais e foram assinadas por órgãos ambientais do Brasil e da África do Sul. Mais uma investigação da Polícia Federal brasileira apontou irregularidades na documentação. Nós percebemos no processo administrativo uma série de decisões unilaterais do Bioparque, que eles apenas comunicavam o IBAMA e o IBAMA não exerceu o papel dele corretamente. O inquérito policial identificou que pelo menos 4 girafas têm números de identificação diferentes dos informados pelo Bioparque. Para os investigadores, a divergência pode indicar que os animais foram introduzidos no Brasil sem licença adequada e regular. Na licença de importação dos animais, as 18 girafas estão classificadas na categoria W, de Wild em inglês, que significa selvagem. W indica que elas foram tiradas da natureza. A importação de animais por zoológicos é permitida no Brasil, mas de acordo com uma portaria do IBAMA, eles não podem ter sido capturados da natureza. O Bioparque afirma que comprou as girafas de um empresário sul-africano, Anthony Wilbram, e que elas viviam numa grande área cercada, classificada como fazenda de manejo. Na prática, significa que os animais estavam em condições de vida livre, mas delimitados dentro da propriedade. Para a Polícia Federal, a importação já se torna ilegal desde sua origem, pois Anthony é um comerciante de classe mundial de vida selvagem. No site da empresa dele, a lista de serviços prestados inclui fornecimento de caça, carnívoros e animais de zoológico. Com certeza, esses animais foram capturados em diferentes locais e foram colocados lá para poder facilitar a logística e diminuir os custos do Bioparque para trazer esses animais para o Brasil e comercializá-los. Procurado, o IBAMA não se manifestou. A direção do parque diz que comprou as girafas para um projeto de conservação da espécie, que estaria ameaçada de extinção. Mas essa versão é contestada por especialistas. A população de girafa camelopardalis na África do Sul, nos últimos anos, ela cresce, ela não diminui. Então não há nenhum indício, de nenhuma estratégia conservacionista que justifique você extrair 18 girafas e trazer para o Brasil. Segundo o inquérito da polícia, o Bioparque pretendia trazer 57 animais.
não só girafas, mas zebras e antílopes. Se trata do maior caso de tráfico de animais silvestres do Brasil. Apesar de importadas pelo antigo zoológico do Rio, as girafas foram levadas para o resort de Mangaratiba. Na época, os responsáveis alegaram que seria uma quarentena, mas elas acabaram ficando. Peritos estiveram no resort em 3 datas sem aviso prévio: em janeiro, fevereiro e maio deste ano. As inspeções resultaram num laudo de quase 300 páginas. Essas fotos revelam que o espaço externo ainda estava em obras quando as girafas chegaram. De acordo com a perícia, os animais viviam continuamente trancados em condições de absoluta insalubridade. O processo que foi colocado ali foi de um extremo confinamento, a qual os animais não poderiam nem se mover de forma correta. Estas imagens mostram alguns animais com ferimentos. Segundo o documento, uma das girafas chegou a emagrecer 150 quilos. As lesões que esses animais apresentam, na minha opinião, são lesões provocadas por estarem realmente num ambiente inadequado. Um ambiente que possui muita quina, esses animais eles vão se deslocar, eles acabam tocando, batendo o corpo nessas quinas, então uma delas apresentava uma lesão na região rostral. Logo após a chegada das 18 girafas ao resort, 6 fugiram. Elas foram encontradas, mas 3 morreram pouco tempo depois. Segundo o Bioparque, a causa foi miopatia de captura, uma doença muscular degenerativa causada por estresse. Parece que houve uma tentativa de recaptura desses indivíduos, uma perseguição, tentaram utilizar laços e etc., para se trazer esses animais de volta para dentro do seu recinto. A forma como os animais vieram a óbito na sequência dessa ação de resgate aí, deixa claro um erro nesse manejo. Agora, meses depois, as girafas ganharam um espaço maior. Agora são 11 horas da manhã e as girafas estão soltas aqui neste espaço chamado de recinto, uma área de cerca de 900 metros quadrados para cada 3 girafas. De acordo com os cuidadores, elas ficam aqui durante todo o dia. E somente à noite são recolhidas neste outro espaço chamado de abrigo, onde as girafas dormem. Elas comem ração e passam por um condicionamento diário. Eles querem domesticar esses animais para que eles sirvam de atração turística, para que você possa alimentá-los, para que você possa fazer selfie, o que é um retrocesso no nosso processo civilizatório. O resort é conhecido na região por oferecer um safari com cerca de 500 animais silvestres. No futuro, algumas girafas fariam parte do roteiro. Mas agora é a Justiça que vai definir onde elas vão viver. O Ministério Público Federal informou que pediu à Justiça a anulação do processo de importação. De acordo com o Bioparque, o resort tem estrutura para ficar com todos os animais. Mas os responsáveis dizem que alguns devem ser levados para o Bioparque do Rio. Ainda não há prazo para isso acontecer. Com isso, já são 9 meses aqui. Agora, com as disputas judiciais e investigações da polícia, o destino das girafas é incerto. E a verdade é que o final feliz desses animais parece cada vez mais distante. A direção do resort informou que toda a responsabilidade pelas girafas é do Bioparque. Em nota, o Bioparque disse que o processo de adaptação das girafas foi definido em fases e é conduzido por profissionais legalmente autorizados e capacitados. Enquanto isso, o espaço do novo zoológico do Rio, que receberia algumas dessas girafas, segue vazio. Há quem acredite que a solução mais segura seria uma nova viagem, de volta para a natureza selvagem. Repatriar esses animais para o país de origem, onde eles vão estar dentro do seu habitat,
com toda a alimentação que eles precisam, sem dúvida com um corpo técnico preparado para receber esses bichos. O que nós buscamos é que elas fiquem em um ambiente sem contato humano, onde elas não recebam visitação, onde elas não sejam exploradas de forma alguma, onde elas possam viver em paz na natureza, que é da onde elas nunca deveriam ter saído, onde elas possam ser apenas o que elas nasceram para ser, que são girafas selvagens, sem interferência humana.